Olá pessoal, então dando continuidade à nossa revisão geral aí, falaremos então sobre as relações entre soluto, solvente e solução, tá? Então, essas relações, né, elas estão indicando aí as quantidades, né, referentes aí de soluto, solvente e solução, a relação que tem entre elas, tá? Então, dentre essas várias relações que nós podemos fazer, a primeira que nós vamos começar são as concentrações, tá? Então, o que as concentrações, né, indicam, tá? As concentrações indicam a quantidade de determinada, né, uma quantidade determinada de soluto dentro de uma determinada quantidade de solvente, certo? Então é isso, né, o que define aí uma concentração, tá? E essas concentrações podem ser avaliadas de que forma? Podem ser avaliadas, né, em relação a massas, em relação a número de mols ou em relação a volume, dentro também de outras massas, números de mols ou volumes, tá? Então, a quantidade de soluto, né, em massa, volume ou número de mols, dentro da quantidade de solvente, que é em massa, volume ou número de mols, nos dá o que a gente chama de concentração. Então, de acordo com a unidade, né, de medida utilizada para avaliar essas quantidades, essa relação entre as quantidades, nós temos os diferentes tipos de concentração, certo? Que é o que nós vamos estudar a partir de agora, tá? O que eu quero que vocês entendam antes? As concentrações, elas variam, tá? Elas variam de acordo com se eu aumento a quantidade de volume, se eu aumento a massa de um, se eu aumento o número atômico de outro, tá? O número atômico não, o número de mols de outro. Então, essas quantidades variando, variam as concentrações. E aí nós temos dois termos, o termo mais concentrado e o termo menos concentrado. Tá? O termo mais concentrado acontece quando? Quando a gente tem uma grande quantidade de soluto dentro de uma pequena quantidade de solvente, tá? Quanto mais soluto presente, maior a concentração da solução, então mais concentrada ela é. Agora, se a gente tem uma pequena quantidade de soluto, nós temos uma solução que é menos concentrada, tá? O que é lógico, né? Se eu tenho ali menos soluto disperso no meio, significa que eu tenho uma dispersão, né, mais afastada ali desse soluto, então eu tenho uma solução de concentração menor, certo? Então, dando início aí aos primeiros tipos de concentração, nós começamos com a mais comum de todas, né? Que nada mais é do que a concentração em massa, tá? Então, o que é a concentração em massa? A concentração em massa é aquela que relaciona a quantidade de matéria, né, do soluto em gramas com a quantidade de matéria da solução total em litros, tá? Normalmente aqui essa é a unidade geral mais fundamental da concentração, mas vocês podem encontrar, né, essas concentrações aqui em gramas por ml ou em miligramas, né, por ml ou por centímetros cúbicos, tá? Vocês podem encontrar essas relações diferentes também. Mas, né, a unidade aqui, ó, gramas por litro é a mais comum e a mais utilizada, tá? Que é a que nós vamos utilizar também com mais frequência, certo? Então, professora, eu não estou entendendo, né? Como que eu relaciono aí a quantidade de massa de soluto e volume de solução? O que indica isso para mim? Isso indica, né, que o quanto que eu tenho, né, de massa daquela determinada substância dentro de 1 litro de solução, certo? Então, por exemplo, nós podemos ter aí soluções, né, de 1 grama por litro. O que significa? Significa que naquele soluto nós temos 1 grama dentro de 1 litro de solução. Se nós tivermos 2 gramas, nós temos 2 litros de solução, tá? E assim sucessivamente. Então, eu trouxe um exemplo aqui para vocês, ó, em relação à solução do NaCl, tá? Então, uma solução de NaCl onde a massa do NaCl utilizada para preparar essa solução, peguei lá a massinha, pesei na balança, deu meia grama, certo? 0,5. E o volume
volume da solução que eu quero preparar, o recipiente em que eu vou preparar essa solução, ele tem 2 litros de volume máximo. Então, o que eu vou fazer? Vou adicionar esse salzinho, né, o NaCl lá nesse recipiente e preencher, né, todo o recipiente com os 2 litros de água. Misturei, formei a solução, certo? Então, como que eu calculo a concentração dessa solução simples que eu acabei de preparar? Então, eu tenho a massa do soluto, que é igual a 0,5 gramas, e eu tenho o volume da solução, que é igual a 2 litros. Então, substituindo a massa do soluto no seu lugar e o volume da solução no seu devido lugar, nós temos aqui uma concentração de 0,25 gramas por litro, certo? Então, o que significa isso? Significa que dentro dessa solução de NaCl que a gente escolheu preparar, nós temos 0,25 gramas do sal a cada litro de água, certo? Então, essa é a concentração aí comum, tá? Nós podemos identificar, né, outras relações. Por exemplo, quando nós compramos medicamentos, normalmente eles já vêm com as concentrações descritas, tá? Então, o que a gente, né, faz? A gente consegue ali, a partir da concentração, saber o quanto que a gente precisa tomar daquele medicamento, de acordo, né, com o volume, né, de volume do nosso corpo, a massa do nosso corpo, tá? Então, baseado nisso, vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Imaginamos que nós temos uma solução que nós queremos descobrir qual é a massa de soluto presente nela. Qual é a massa lá do princípio ativo do medicamento que eu quero? Então, eu tenho 2 informações para isso. Para isso, eu vou ter lá a concentração, que está lá em 2 gramas por litro, e eu tenho um volume, né, daquela solução, que é de 4 litros, tá? Então, para eu descobrir a massa, eu sei que a concentração é igual a massa sobre volume. Para eu descobrir a massa, ó, ela tem que ficar isoladinha. Então, eu vou tirar esse volume daqui e passar para o outro lado. Se ele está dividindo, vai passar para cá, multiplicando. Então, a gente chega nessa relação aqui, ó. A massa sozinha é igual a concentração vezes o volume, certo? Eu tenho o valor da concentração e tenho o valor do volume, é só substituir. Sendo a concentração 2 e o volume 4, chegamos a uma massa, ó, de 8 gramas. Significa que dentro daquela solução ali de 4 litros de medicamento, por exemplo, nós temos ali 8 gramas, né, da substância do medicamento, do princípio ativo que a gente precisa, tá? Certo, pessoal? Então, essa é a concentração em massa, né, que é o tipo de relação de concentração mais comum que a gente conhece e utiliza, certo? Posteriormente a isso, nós temos aqui, ó, a fração em massa e porcentagem em massa, tá? A fração em massa e porcentagem em massa, a primeira coisa que a gente precisa entender é o conceito de fração, tá? No conceito de fração, vamos lá. No conceito de fração, nós devemos lembrar que uma fração, né, representa sempre uma parte de um todo. Então, o exemplo que eu trouxe aqui para vocês é o seguinte. Imaginem que vocês têm uma barra de chocolate. Olha o talento de desenho da professora, né? Que o professor Cássio não veja isso. Então, ó, uma barra de chocolate, tá? Então, essa barra, né, ela pode ser dividida em algumas partes. Ela já tem algumas separações aqui que permitem a divisão melhor dessa barra, tá? Então, digamos que eu queira uma parte, né, dessas separações aí, dessa barra de chocolate. Isso significa, então, que eu vou pegar lá uma parte dentre 4, certo? E como que eu represento isso na forma de fração? Que eu tenho 1 em 4, ou seja, 1/4, certo? Se eu quiser pegar ali 2 partes, significa que eu vou ter lá 2 partes de 4, ou seja, 2/4 na forma de fração, tá? Entretanto, como essa fração aqui, ó, ela é composta por números que têm divisores, né, comuns entre si, nós podemos simplificar essa fração. Então, simplificando, dividindo pelo mesmo número, tanto em cima quanto embaixo, nós chegamos no resultado de meio, 1/2, certo? Continuando, se eu pegar 3 partes dessa fração de chocolate, eu tenho uma fração de 3/4. Se eu pegar as 4 partes, olha o que eu tenho. 4
entre 4. 4 por 4 é 1, ou seja, eu peguei a barra toda, certo? Então, esse é o conceito fundamental de fração, tá? Na fração em massa, né, nós vamos usar a mesma lógica, tá? Então, na fração em massa, nós vamos calcular o quê? A fração vai ser dada pela massa do soluto, né, que é a massa de uma parte, dividido pela massa do todo, que na verdade é a massa da solução, certo? Então, a fração em massa é dada pela razão aí dessas massas. Ah, professora, mas se eu quisesse saber a fração em massa do solvente, tem como saber? Tem como saber. Como que a gente faria? A massa do solvente dividido pela massa da solução, certo? Normalmente, né, o que é uma questão de lógica, como a gente sabe que o solvente está sempre em maior quantidade, a fração em massa do solvente é uma fração muito grande, então a gente praticamente não usa, né? Então, por isso que adotamos aí como fração em massa a fração da massa do soluto pela fração da massa da solução, né? Não solucão, certo? Então, e a porcentagem, professora? A porcentagem nós temos aqui, ó. A porcentagem nada mais é do que a utilização aí dessa fração, né, que a gente acabou de obter, que é essa relação fracionária de quantidade de matéria, né, de quantidade em massa, na verdade, de soluto e solução. Então, essa fração multiplicando por 100. Por quê? Essa fração aqui, ó, percebe que o valor máximo que a gente pode obter nas frações é igual a 1. Então, para a gente transformar em porcentagem, significa que a gente tem que transformar esse máximo aqui em 100%, certo? Então, todas as frações, né, que são esses números menores do que 1 que a gente obter, multiplicados por 100, a transformação, então, da porcentagem, certo? Então, é isso que significa, pessoal, a fração em massa e porcentagem em massa. Então, a fração é a relação entre as massas da parte pela massa do todo e a porcentagem, a multiplicação dessa fração por 100 para chegarmos, então, à porcentagem, né? O quanto em porcentagem representa ali aquele soluto dentro da solução. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, né, essa primeira parte, tá? Vou usar como exemplo aqui da porcentagem o exemplo do chocolate que a gente estava fazendo aqui agora há pouco, tá? Então, ó, nós tínhamos lá a barra, certo? Que representava lá, vou trazer aqui de novo, 4 partes, onde, né, nós representamos as frações aqui para melhor compreensão. Então, ó, para eu calcular essa porcentagem, uma outra forma de identificar, né, de calcular essa porcentagem é usando a lógica, né, que é a regra de 3 aí, simples, tá? Então, eu sei que 4 partes dessa barra de chocolate correspondem a 100% do que eu tenho, ou seja, a barra toda. Então, uma parte dessa barra, que é o primeiro exemplo que a gente usou aqui, vai corresponder a quanto em porcentagem, certo? Então, né, fazendo as devidas multiplicações, chegamos aqui a uma relação de 25%, ou seja, 1/4 corresponde a 25%, tá? Se a gente fosse fazer o cálculo, né, da multiplicação, ó, da fração por 100%, chegaríamos ao mesmo resultado. Então, nós temos, ó, 1/4 vezes 100, correspondente a 25%. Bom, pessoal, terminamos essa primeira parte aqui, né, para seguirmos aí com as próximas relações, né, entre quantidade de soluto, solvente e solução, tá? Sobre partes por milhão e partes por bilhão, tá? Então, tanto parte por milhão quanto parte por bilhão é um tipo de unidade que a gente representa aí na transformação de unidades, tá? São representações de concentrações muito pequenas, tá? E elas normalmente estão envolvidas em problemas ambientais, certo? Então, quando a gente fala lá que eu tenho uma parte por milhão, significa que eu tenho uma parte em 1 milhão de partes, ou seja, uma unidade em 10 elevado à sexta unidades, tá? E a parte por bilhão é um pouco menor, então eu tenho uma parte em 1 bilhão de partes. Significa, então, que eu tenho 1 em 10 a nona partes, certo? Então, como isso está relacionado normalmente a problemas ambientais, né, eu vou mostrar para vocês uma aplicação prática dessa situação. Então, ó,
foram encontrados aí 2 ppm de Hg2+ em um rio, certo? E o que isso significa, então? O que significa encontrar 2 partes por milhão de mercúrio, né, que é um metal pesado, tóxico, em um rio? Como que a gente lê essa informação? Então, essa informação pode ser lida de várias formas, e aqui eu vou apresentar 2 para vocês. Então, considerando em massa, ó, se essa representação foi dada em massa, significa que nós temos 2 gramas de mercúrio em 10⁶ gramas de água, certo? E se ela foi dada em volume, nós podemos ter a representação de 2 litros de mercúrio em 10⁶ litros de água. Ou seja, né, imagina a massa aqui, ó, quão pequeno, né? São 2 gramas de água em 10⁶ gramas, em 1 milhão de gramas de água. É muito pequeno, certo? E 2 litros, né, de mercúrio em 10⁶ litros, 1 milhão de litros de água. É uma representação muito pequena, tá? Então, para a gente não ficar, né, calculando as concentrações molares, as outras concentrações comuns, com essa massa que é muito pequena, ia dar um número com 0 e vírgula e depois muitos zeros depois, né, números decimais muito grandes, então a gente usa essa representação, certo? Então vamos a um exercício. O exercício fala o seguinte: a propanona, ela é a acetona, né, que a gente costuma usar para tirar os esmaltes das mãos, das unhas, né, que é muito comum aí no comércio, tá? Então, a propanona, ela pode ser detectada no ar quando ela está em um mínimo de 1,6 ppm, certo? Se nós chegarmos a um ambiente em que contém 0,00015% de propanona, ela pode ser detectada? Então, esse exercício é um exercício de demonstração de transformação dessa unidade. Então, a gente já tem a parte por milhão e a gente quer saber o quanto que isso... Aliás, a gente tem uma porcentagem e a gente quer saber o quanto que essa porcentagem, ó, tão pequena, representa em partes por milhão, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? A primeira coisa que nós devemos fazer é tirar as informações, né? E as informações que nós temos aqui são... Então, existem lá, né, uma quantidade mínima de propanona que pode ser detectada, tá? E essa quantidade mínima é de 1,6 ppm. Se a concentração tiver maior do que isso, a gente sente a propanona no ar, né? E se ela tiver menor do que isso, a gente não vai sentir. Então, é isso que a gente vai determinar aqui, se a gente vai sentir essa propanona no ar ou se a gente não vai conseguir sentir, certo? Então, para fazer isso, o que nós devemos lembrar, então? Eu sei, né, que a porcentagem, a gente acabou de falar na aula anterior, que é uma parte em 100. Ou seja, que 0,00015% está contido em 100, certo? Parte por milhão não quer saber o quanto que a gente tem ali em 1 milhão de partes? Então, a pergunta é nada mais do que quanto que eu vou ter, né, em gramas ali, em ppm, quando eu tiver lá 1 milhão de partes, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10⁶, tá? Então, nós temos aí, ó, uma representação de como calculamos aí a parte por milhão, tá? Então, fazendo os cálculos, nós temos que, né, 100x, que é a multiplicação cruzada, vai ser igual 0,0015 vezes 1 milhão. Isso vai dar um total de 150. Então, x vai ser igual a 150 dividido por 100, o que vai ser resultante a 1,5, o que? ppm, partes por milhão, certo?
Então aqui, né, nós temos um exemplo clássico, né, e bem claro de como esse tipo de unidade, né, é aplicado aí na realidade, certo? Principalmente aí em problemas ambientais, tá? Então, normalmente os exercícios, né, sobre partes por milhão, as aplicações de partes por milhão, estão relacionadas a transformações de unidade. A gente já tem uma concentração e a gente quer representar essa concentração em partes por milhão, ou ela está em partes por milhão e quer apresentar numa outra forma, em porcentagem, etc. Certo? Espero que vocês tenham compreendido, voltem aos exercícios, né, e tentem refazê-los. Tudo bem?